Boa tarde a todos e a todas. Estou aqui novamente com vocês nesse período da tarde para iniciarmos nosso trabalho da tarde, no qual vamos dar continuidade à aula da manhã, trabalhando a aula 3 e 4 da apostila. Sejam todos bem-vindos nessa tarde. Como eu falei, vamos trabalhar a aula 3 e 4 da apostila e fazer um trabalho em dupla no final. Por favor, novamente eu estou pedindo assistir a aula com a apostila de vocês, irmãos, que é o recurso que a gente vai estar utilizando durante o processo. Aula 3 é o processo administrativo e suas relações com as funções administrativas. A temática é essa, tá? Da aula 3. Processo administrativo e suas relações com as funções administrativas. Um processo, só lembrando, um processo não é estático, ou seja, tem mudanças a todo tempo. É uma sequência fixa de eventos, né, que vai ter sequência a todo momento. Na apostila, vocês têm um exemplo gráfico de processos em relação a funções administrativas. Vai estar lá ilustrado na apostila de vocês. Como essas funções não são estáticas, como eu falei, e sim dinâmica, cada função dessa vai afetar as demais funções. As funções administrativas são planejamento, organização, controle e direção. Vocês estão observando aqui o nome organização, que lá na aula da manhã eu dei ênfase para vocês que apareceu a palavra organização como empresa e aqui ela vai aparecer como função, né, como uma função administrativa. Planejamento, quando a gente fala em planejamento, a gente tem sempre isso em mente, as ideias. Né, as ideias que tem para planejar. O planejamento é a base para todas as outras funções, por isso que começamos com planejamento. Né, todas as outras funções administrativas. Por exemplo, começar um projeto. A gente começa fazendo o planejamento. Definimos os objetivos, tomamos decisões futuras, elaboramos os planos, que pode ser estratégico, táticos e operacionais, tudo isso no planejamento. A organização organizamos o quê? Coisas, né? Se a gente for falar de uma forma bem simples. Aí aqui sempre eu estou lembrando que a organização aqui é uma função, né? E não a empresa, para ficar claro. Então, determinar as atividades, dividir as tarefas. Então, nessa função, organização é que fazemos isso. Direção, que é outra função. Planejamento, organização, agora direção. Dirigimos o quê? Dirigimos pessoas, não é? É uma função mais complexa, porque lida com pessoas, comunicações, relações interpessoais, motivação, né? E conseguimos, como eu sempre falo, que eu gosto muito de falar isso aí, né? Do autor Chiavenato, conseguimos os resultados através das pessoas, né? E a gente sabe que precisa ser bom, né? Ser bom para a empresa, mas também precisa ser bom para a pessoa. Então, dentro de organizações, os resultados, tudo que acontece precisa ser bom para ambos os lados, tanto para a organização como para as pessoas. Temos o planejamento, né, a organização, a direção e temos o controle. O controle, controlamos o quê? Controlamos resultados, monitoramos o que foi planejado, o que está sendo executado, ver se tudo está sendo feito a contento e é justamente uma adequação. É uma adequação do que é feito em todas as etapas e não só no final. Eu até falo que isso é um segredo, né? Porque a gente não vai controlar só no final do processo. A gente vai controlar em todas as etapas do processo. Resumindo as funções administrativas, né? Vimos que todas essas funções são cíclicas, vai e volta, todas aparecem, né, em todas as outras funções. Ela é interativa, né? Ela se repete, planejamos, organizamos, dirigimos e controlamos a todo momento. Vou dar uma ênfase nesse processo. Então, como vimos, né? Todo o processo, planejamento, ele aparece como sendo muito importante, porque tudo começa com planejamento, né? Mas é interativo, como eu falei, sempre está indo e voltando. Tá? Depois planejamos as ideias, depois organizamos, né, toda a estrutura, organizamos de forma simplificada, dizemos que organizamos as coisas que têm que ser organizadas, dirigimos as pessoas,
né, para que tudo seja feito a contento, e depois nós vamos controlar justamente todo o processo, controlar os recursos, controlar, ver se tudo está sendo feito a contento, e como eu falei para vocês, o segredo do controle é que ele seja feito passo a passo, desde o início do processo, e não só, né, no final do processo. Nesse momento, gostaria que vocês fizessem a leitura da aula 3 na apostila, porque após essa contextualização, creio que vai facilitar. Então, vocês vão ler toda a aula 3 na íntegra, na apostila, depois de ter feito essa contextualização. Na página 23 e 24 da apostila, tem alguns exercícios de aprendizagem. Por favor, faça esse exercício em sala de aula agora. Vocês já leram a apostila, vocês vão fazer esses exercícios que está na página 23 e 24 da apostila. Com a contextualização e a leitura, né? Mais uma vez, meu entendimento, eu creio que vocês fizeram o exercício com tranquilidade. Mais uma vez falando, caso tenha dúvida, vão no fórum, tire a dúvida, tire todas as dúvidas de vocês. O importante é que vocês não fiquem com dúvidas. Bom, aí vamos fazer a aula 4, né? Que é a nossa última aula agora, da tarde, né? Vamos iniciar essa aula 4, é a temática administração e suas tendências. Então, a temática da aula 4 é administração e suas tendências. Quando vocês forem fazer a leitura da aula 4, que sempre eu peço a vocês fazerem a leitura na íntegra, né, da apostila, quando vocês forem fazer essa leitura, vocês vão encontrar várias tendências administrativas que vai estar aí na apostila. Isso é notável pelo fato que houve uma evolução, principalmente enfatizando os clientes. Então, vocês vão ver que dá muita ênfase essa questão dos clientes. Então, as tendências, elas vão evoluindo e tendo como ênfase justamente essa questão dos clientes nesse processo. É importante tratar bem, né, e atender bem o cliente. Tá? Então, todo esse processo, vocês vão ver nessas tendências, quando vocês forem fazer a leitura, vocês vão falar muito de cliente. Então, eu quero contextualizar isso aqui para vocês, que é importante tratar bem e atender bem o cliente. Isso, inclusive, né, nem deveria ser um diferencial, né, ser apenas uma tendência, mas ainda é um diferencial. Tá? Então, assim, ou seja, quando as organizações, elas atendem e tratam bem seu cliente, elas se diferenciam no mercado. E isso deveria ser só uma tendência geral, né? Mas, infelizmente, às vezes ainda acontece de ser apenas um diferencial. Isso já devia ser uma rotina, né? O cliente ser bem atendido e ser bem tratado em todas as organizações, né? Mas, infelizmente, às vezes encontramos ainda, né, muitos clientes insatisfeitos, que isso não deveria, né, existir mais hoje. Mas a maioria das organizações, né, a gente não pode generalizar, já chegaram a essa conclusão dessa importância, né, que é uma tendência que você trata e atenda bem o seu cliente. Tratar bem o cliente, queria fazer uma diferenciação aqui sobre tratar bem e atender o cliente, que é importante essa diferenciação. Tratar é o tratamento cortês, é o tratamento educado, é aquele tratamento que você não tem nenhum preconceito com nenhum cliente, você não estereótipa cliente, todos são tratados da mesma forma. E o atendimento é como você vai atender a expectativa do cliente, né? Se ele vai achar, por exemplo, na sua organização, que você propôs que ele ia encontrar lá, por exemplo. Então, a expectativa dele foi alcançada ou não. Se foi alcançada, ele foi bem atendido. Então, essa é a principal diferença entre tratar e atender o cliente. No mundo globalizado, as empresas tiveram que se manter competitivas e ter qualidade no serviço, no produto, e se diferenciando, por exemplo, do concorrente. Então, o que é fraco no meu concorrente é meu diferencial. Eu acabei de falar para vocês
do tratamento, do atendimento, que é um diferencial, que nem deveria ser, né? Deveria ser já uma tendência, deveria ser dentro de um modo geral, ser dessa forma, mas termina sendo um diferencial às vezes, né? Então, devido à globalização, à abertura do mercado, à grande competitividade, as empresas estão buscando toda hora diferencial, se diferenciar no mercado de trabalho. E essa diferenciação, essa qualidade no serviço, é justamente esse diferencial que tem perante o mercado. Continuando com as tendências, temos o que? A ética. A ética vai aparecer aí na apostila de vocês como uma tendência também, tá? Preservar uma boa imagem da empresa, né? Está dentro de uma tendência, quando a gente fala de ética. Não enganar os clientes, né? Os clientes hoje, felizmente, estão cada vez mais sabedores dos seus direitos, não é? Tem a lei hoje, a lei do consumidor hoje tem todas essas informações que os clientes estão a par, então eles estão conhecedores, né? Cada dia mais estão ficando conhecedores e eles estão cada dia mais exigentes, né? Logicamente. Então, ser justo com os colaboradores, né? Você tratar bem, atender bem seu cliente, mas também tratar bem, atender bem seus colaboradores também, que chamamos no jargão administrativo, chamamos de clientes internos, né? São nossos clientes internos, os colaboradores são os clientes internos. Como, por exemplo, bons salários, boas condições de trabalho, é uma via dupla, como eu já falei anteriormente. Tem que ser bom para a organização, tem que ser bom para o funcionário, né? Então, tratar bem o cliente é importante, importantíssimo, mas também é importantíssimo que vocês, empresários, né, o mundo empresarial, trate também bem os seus colaboradores. Outra tendência que vai estar aí na apostila de vocês é a responsabilidade social, que é a preocupação com o meio ambiente. Hoje, não tem mais como não falar em preservação do meio ambiente, né? É uma questão de sobrevivência. Então, faz parte da responsabilidade social da empresa essa preocupação com o meio ambiente. Mudanças de atitudes, relacionamento com a comunidade geral, né? Então, tudo isso é responsabilidade social e é uma tendência que vocês vão ver aí na apostila. Continuando as tendências, aparece a administração por objetivo como uma tendência. A administração por objetivo é ter foco nos objetivos e nos resultados. Essa tendência, né, surgiu com o pai da administração moderna. Ele é considerado o pai da administração moderna, que é o Peter Drucker, né? Que ele surgiu justamente com essa administração por objetivos. Ele advoga que precisa ter foco, planejamento, persistência, compromisso, descentralizar, né, as decisões. As metas têm que estar bem definidas, mas em conjunto. Lembra que eu falei lá dessa tendência administrativa moderna em que todos são pensantes, né? O operacional pensa, então o autor vem justamente falando, definir metas em conjunto, definir metas com quem está no operacional também. E justamente como eu falei, lembrar o que eu falei, que o operacional ele pensa. Continuando as tendências, vocês vão ver na apostila que fala da reengenharia como uma tendência. Foi muito utilizada na administração como uma ferramenta de qualidade, a reengenharia. A reengenharia ela parte do princípio de que se deve abandonar os velhos sistemas e começar tudo de novo, né? Então, ela fala isso aí, a reengenharia. Vimos hoje que precisamos ver o que está bem e não só abandonar, mas ver o que se pode aproveitar. Gostaria de falar isso para vocês. A reengenharia, ela vem da qualidade, né? E a reengenharia, ela parte do princípio de que vamos começar tudo de novo. Mas vimos, né, que houve uma evolução nessa questão e que não necessariamente precisamos começar tudo de novo. Muitas coisas podemos se está dando certo, então podemos apenas fazer adequação. Não precisa, né, abandonar tudo que foi feito e começar tudo de novo. Inclusive, a reengenharia, ela vem evoluindo nessa sua prática, não é? Mas de início, ela falava isso, que abandonar os velhos sistemas e começar tudo de novo. Só que mesmo naquela época em que vinha isso como princípio, não passava essa conotação na íntegra de que precisaria tirar tudo. Muitas pessoas temos relatos aí de pessoas que falavam que então temos que abandonar tudo e começar tudo de novo, mas não nesse sentido. É algo que está dando certo,
Podemos sim, algumas coisas até descartar para poder recomeçar, mas tem algumas coisas que a gente pode estar aproveitando. Então não levar isso muito na íntegra de quem tem que começar tudo de novo, mas sim de que a gente pode estar aperfeiçoando. Continuando as tendências, tem aí o foco no cliente, né? É uma das principais tendências da administração. Começa com o produto, o atendimento e o pós-venda, né? Então, essa tendência de estar sempre focando para o cliente. O cliente, ele é justamente a razão da existência de você abrir uma organização. Então, o foco no cliente é uma tendência. O produto que o cliente tem, o atendimento, o tratamento, como eu falei, né? A tratar bem, atender bem. E o pós-venda, né? Fazer o pós-venda para esse cliente. O produto, ele é importante, ele tem qualidade, ele tem preço justo. O atendimento, ter o que o cliente quer, foi o que eu falei, né? Não impor sua qualidade justamente para o cliente. O atendimento é isso, é você ter o que o cliente quer, você não vai impor o que você quer para o cliente, né? O tratamento cortês com o cliente e o pós-venda, que é justamente onde fideliza o cliente. Então, assim, é muito importante dar ênfase para essa questão do pós-venda, ou seja, após a venda, eu continuar tratando e atendendo bem esse cliente, né? Então, isso aí é que fideliza justamente o cliente. É numa troca que o cliente vai fazer, tá? É numa assistência técnica que o cliente precisa e assim por diante. Temos também como tendência aí na apostila de vocês o benchmark, né? Benchmark é a comparação com os concorrentes. É você buscar as melhores práticas e adaptar a sua realidade. Então, benchmark é uma técnica, na verdade, né? Em que você vai buscar as melhores práticas que existem em organizações que são similares às suas e trazer para fazer uma adaptação. Nesse momento, gostaria que vocês fizessem uma leitura da aula 4 na apostila, que após essa minha contextualização, eu creio que vai ficar mais simples, a leitura vai ficar mais simplificada, vai facilitar mais essa leitura para vocês. Na página 28 da apostila, tem alguns exercícios de aprendizagem. Por favor, faça esses exercícios em sala de aula agora. E, mais uma vez, eu falo que com a contextualização que foi feita aqui, né, a leitura que vocês fizeram na íntegra, né, os exercícios, acredito que foram feitos com tranquilidade, mas, mais uma vez, sem querer ser redundante, tá? Mas, mais uma vez, lembrando que o importante é vocês não terem dúvidas. Então, se surgir ainda alguma dúvida, vai lá no fórum Tira Dúvidas. Estamos finalizando a aula 4, né? A aula, aliás, da tarde, a 3 e a 4. O exercício que eu falei para vocês vai ser em dupla. Eu vou pedir para vocês discutirem, fazer uma discussão sobre a importância dos clientes para a organização. Tá? Então, vocês vão fazer agora uma discussão com a ajuda da tutora sobre essa importância, né, dos clientes para a organização. Após essa discussão informal que vocês vão fazer aí, tá? Eu gostaria que vocês colocassem no papel as estratégias que as empresas podem fazer para fidelizar seus clientes. Tá? Então, esse trabalho é em equipe, mas eu preciso que antes discutam um pouco. Depois da discussão, vocês vão se separar em equipes e vocês vão colocar no papel as estratégias que as empresas podem fazer para fidelizar seus clientes. Essa atividade vai ser igual à anterior, só que ela vai ser em equipe, né? Deve ser entregue à tutora para ser escaneada e postada na plataforma. Vai ser contada como participação de vocês, tá, gente? Ela não tem pontuação, mas tem participação. Não esquecer de colocar o nome de vocês nesse trabalho. Quem fez o trabalho individual, coloca seu nome individual. Quem fez em equipe, na segunda parte, colocar seu nome juntamente com a equipe, tá? E estamos encerrando nossa aula de hoje, mas quero deixar bem claro para vocês, né, que a aula continua. Nosso curso ele é à distância e vai funcionar de forma que leve vocês, alunos e alunas, a uma aprendizagem eficiente e eficaz. Essa aula ela continua na plataforma, ela é uma aula à distância.
Mas, para que tudo isso aconteça, vai ser preciso o quê? Que vocês se dediquem, participem, não deixem de tirar dúvidas, tá? Então, assim, sempre eu falo, isso é um processo, não é? E que a aula está continuando na plataforma, o curso de vocês é à distância. Para que ele seja da melhor maneira possível, é preciso a participação de vocês na plataforma, não é? Vocês vão lá, tirem as dúvidas de vocês, participem. E eu gostaria, nesse momento, de estar encerrando a aula, né, presencial aí de vocês, com a ajuda aqui da internet, e dizer que foi um prazer muito grande estar com vocês aqui nesse dia, né, colaborando, ajudando vocês nesse processo. Boa sorte para todos e para todas, e vamos continuar nossas aulas na plataforma.